Pedrosa, deu uma confusão, né? O influencer Crave, né, acusou membros da diretoria do Vasco de agredir ele, né, em São Januário. Entre eles, o Marcelo Macedo, que é o Tangerina. O digital influencer chegou a fazer tweets ofensivos contra jogadores e a diretoria do Vasco, incitando a violência. O Marcelo Macedo, que é um dos cabeças da Sempre Vasco, divulgou um vídeo que está aí na tela agora, se defendendo da acusação. Mas as imagens mostram que o Crave acabou sendo chutado por um homem não identificado e a confusão foi generalizada. O caso já está registrado na polícia para ser investigado e o próprio Crave falou um vídeo, eu até assisti ao vídeo dele ontem, sim, nas redes sociais, já até pedindo desculpa, falando que ele não tem que... Porque ele realmente, né, fez posts bem pesados no Twitter, né? Mas contando essa história toda aí, Pedrosa. O Tangerino, ele trabalha na comunicação do Vasco, quando a gente diz ali que ele é da Sempre Vasco, é porque ele tá com o Pedrinho desde a primeira eleição lá da Sempre Vasco, hoje ele faz parte da gestão. Então, primeiramente, o Crave tá muito errado em incitar a violência do jeito que ele incitou. Ele fala que é para a torcida juntar os jogadores no aeroporto, ele fala sobre endereço do Pedrinho, ele é um torcedor, ele é um garoto, inclusive, que obviamente falhou, errou, e é muito grave. Só que o Vasco, como clube, tem que tratar esses casos na justiça. O Vasco, como clube, se ele entende que o garoto falhou, ele tem que fazer o seguinte: pega o nome, investiga, processa, para que ele possa responder criminalmente pelo que aconteceu. E responde mesmo, tá? É claro que responde. Incitar a violência, ainda mais com o alcance que ele tem, é crime. O que eu tô falando aqui é o seguinte, gente, o Crave tá errado, tá? Mas é um completo absurdo. Mesmo ele sendo torcedor, naquele momento ali ele estava até representando o canal do Mário Coelho, como um jornalista, ele ser de alguma forma acuado e questionado por membros da diretoria dentro de São Januário, a casa do Vasco, e ser chutado, tomar tapa no peito. Segundo ele, ser ameaçado. Isso é um absurdo, gente. Isso é um negócio, assim, inescrupuloso. É um negócio sem tamanho, sem dimensão, e que jamais, num clube como o Vasco, que sempre tratou bem seu torcedor, que sempre teve seu torcedor ao lado, ter casos como esse. Se a gente for lembrar, Fernanda, não é o primeiro. O Betinho, o segurança, foi demitido do Vasco da Gama porque bateu em um torcedor. Então, assim, quando eu falei aqui sobre gestão autoritária, é sobre esse tipo de coisa que a gente fala. O Crave está muito errado. O Crave tem que responder com um processo e o Vasco da Gama deveria agir na lei e não da forma que agiu, acuando um torcedor, encurralando ele em alguns momentos. Já estava na frente da polícia, se defende e tudo mais. Agora ele tomou um chute. E no joelho operado, no joelho, não, assim, independentemente de ser qualquer coisa, é pior, né? O garoto tomou um chute. Então, assim, para mim, a postura do Crave é errada, mas a do Vasco, da forma que o Vasco lidou com isso, que aquelas integrantes da diretoria lidaram com isso, é pior ainda. Lamento muito. É muito feio ver o Vasco relacionado a tudo isso. Vamos lá, e como é que tá a preparação do Vasco para encarar o Internacional, Pedrosa? Preocupante. Ih, gente, agora, Pedro... Ô, Vene, acho melhor eu trazer um leque para ele, mas no caso para ele se abanar mesmo. Não é melhor a gente mandar fazer um leque do Vasco? Alguma coisa assim, eu não sei. Aquela bandeira que botou ali, quem pagou foi Casimiro, não foi? Não sei. Eu acho que sim. Fala aí, Pedrosa. Olha, Fernanda, ontem a gente teve uma boa... O pai dele vai saber responder, que assiste a gente todo dia. O Amadeu assiste mesmo. Cadê? Fala se essa bandeira não foi Casimiro que pagou. A gente teve uma boa notícia e uma péssima notícia ontem. A boa notícia é que o Santos perdeu. Eu torci para vocês lá pro Inter ganhar. A péssima notícia é que foi pro Internacional. Qual é o próximo? O Internacional no Beira-Rio. Mas nem é bom esse time. Não, tá mal o Inter. 3 vitórias seguidas. O Alan Patrick não joga nada. O Borré não joga nada. É um negócio assim. Então, cara, é muito preocupante, assim, porque o Vasco não vai ter o João Vitor para essa partida, tá suspenso. E a gente deve ter aí uma formação ou com o Lemos ou com o Hugo Moura de zagueiro. A gente ainda vai descobrir nos próximos dias. E, sem dúvida alguma, é um jogo que ainda não tem... E o menino não vai nunca? O Luiz? O Luiz Gustavo, ele sempre vai. Ele só não joga. Não tá. Mas o que eu tô falando, não vai, que eu digo jogar, ele é zagueiro do lado canhoto. Tô na torcida por ele. Se o Lucas Freitas se recuperou da gripe... Inclusive, ele foi convocado para a seleção sub-20. Ele foi convocado. Baita zagueiro. Se o Lucas Freitas se recuperou da gripe, eu acho que o Fernando Diniz deve repetir. Sim, que tá indo muito bem. Mas eu espero que não. Por quê? Porque tem que dar oportunidade pro garoto, cara. Eu tô torcendo pro menino também. Tem que dar oportunidade pro garoto. E aí, do lado direito, eu testaria o Lemos. Eu vou ser muito honesto. Eu testaria o Lemos, eu não colocaria o Hugo Moura de zagueiro. E tudo isso a gente vê que o Fernando Diniz tem muita culpa sobre algumas coisas, mas enquanto não entregarem um reforço para ele, enquanto não entregarem um zagueiro que consiga, de fato, organizar o sistema defensivo, e a gente lembrou muito bem aqui, o que o Medel fez em 2023 é o que o Vasco está precisando agora. O problema do Vasco não é criar.
O problema do Vasco não é a parte ofensiva, é a parte defensiva, que toma gol todo jogo. Infelizmente, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá? Vamos beber água. O problema do Vasco 2 é junta. litros por dia. Para. Bebe Hoje você tem. também, não sai que a gente volta. Ficarem alerta no Brasileiro. Eu falei sobre isso, tio Zezé. Domingo tem um jogo dificílimo contra o Internacional em Porto Alegre. Rezar para que o Internacional coloque time reserva, porque no meio de semana tem Copa do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Mas o Vasco tem que ficar atento, porque pode, nessa rodada, o Vasco entrar na zona de rebaixamento. Imagina. Filho de barata plebe. Tenho aqui nenhum porquê de defender o João Vitor, não o conheço. Mas eu vejo muito potencial no João Vitor. Acho que ele é mal dirigido. E eu já falo isso desde quando ele chegou no ano passado. Ele foi dirigido por alguns técnicos. Achei que na mão do Fernando Diniz, que eu sempre insisti em dizer que fazia jogadores de nota 7 virar nota 8, nota 8 virar nota 9, nota 9 virar nota 10, entre outros números. Pelo menos foi isso que aconteceu no Fluminense, campeão da Libertadores de 2023. Na seleção ele não repetiu, não está conseguindo fazer isso no Vasco, mas eu acho que o João Vitor, bem dirigido, pode ser um grande jogador. Mas a torcida decidiu que ele é o grande vilão dessa temporada. Dificilmente alguém vai poder reverter isso com palavras. O único que pode reverter isso é o próprio João Vitor. Como, por exemplo, ontem, mesmo sendo vaiado, ele teve coragem de fazer o cruzamento para o gol do Verratti, porque perder de novo, e no agregado, embora tenha sido 5-1, é a mesma coisa, ser 5-0, perder os 2 jogos para um time, alguém escreveu aí que o maior salário é R$100 mil. Eu acho que a situação econômica dos clubes e do país contribui muito, mas certeza, há uma gestão muito melhor no Independente Del Valle do que no... E você viu nesse momento todas as palavras envolvendo as notícias do Vasco da Gama. O próximo jogo do Vasco é o Internacional no Beira-Rio. Jogo muito complicado pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, hoje, às 16 horas no horário de Brasília, o presidente Pedrinho vai falar, vai mandar a real sobre toda a situação envolvendo a equipe do Vasco da Gama. E tudo vai ser revelado. Inclusive, tem pessoas levantando a hipótese de que o Pedrinho pode renunciar o cargo de presidente do Vasco. Coisa que, sinceramente, eu acho muito difícil de acontecer. O Pedrinho vai falar sobre reforços, vai falar sobre o planejamento do Vasco para o decorrer da temporada, vai ser bastante cobrado, com certeza, e promete muito essa entrevista do presidente do Vasco. A imprensa vai ser liberada às 3h30 e 4 horas vai ser realizado realmente a coletiva. O que será que o presidente do Vasco vai falar para os torcedores? Quero saber a sua opinião relacionada a isso. Agora, o fato é, ele precisava realmente botar a cara, precisava realmente falar sobre o que está acontecendo no Vasco, porque o Vasco, assim, precisa de reforços, não tem dinheiro. O Vasco, ao mesmo tempo, segura o Ryan. Cara, se não tá dando para segurar o Ryan, eu negociaria, porque é melhor você vender um jogador que oscila bastante, normal pela idade do Ryan, é um baita jogador, mas oscila bastante. E aí, com o dinheiro do Ryan, por exemplo, sei lá, 150 milhões, 200 milhões de reais, o Vasco vai lá e fecha com vários reforços e consegue ali também resolver a situação envolvendo dívidas, né? Porque volta e meia aparece cobrança, transfer ban, isso e aquilo. Inclusive, o transfer ban já foi resolvido, o Vasco está liberado novamente para buscar reforços. Só que, cara, se não acordar, corre sério risco de ser rebaixado.
O Santos ontem perdeu por 2-1 para o Inter, o Inter vem bem. O Vasco, em caso ali de derrota e as equipes de baixo vencerem, o Vasco pode ir para a zona, então a situação não é nem um pouco legal. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, quanto muito, com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis!